Sejam bem-vindos a uma nova edição da ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra produzido na Escola Superior de Educação. O meu nome é Vitória Neves e conto com a vossa companhia durante a próxima meia hora. Caixa Osso é o título da exposição do coletivo Pescada número 5, que reuniu trabalhos das publicações da revista Osso e da Caixa número 1, aos quais se juntou um conjunto de fotografias em pinhole. Durante 2 dias, a exposição ocupou as instalações da Antiga Gráfica de Coimbra, no Seminário Maior. Esta exposição nasce de 2 caminhos paralelos, um ligado à revista Osso, que nós editamos desde 2021, e, por outro lado, o Pescada número 5, que manteve uma série de atividades durante estes últimos tempos. A exposição mostra trabalhos editoriais a partir da revista Osso e da Caixa Osso e trabalhos que foram realizados através de um grupo de fotografia pinhole em torno a um subgrupo do Pescada número 5. A revista Osso começou por ser uma revista semiclandestina, porque estávamos no Covid e tivemos que reunir no bosque do Parque Verde. E na reunião inaugural éramos meia dúzia, depois, posteriormente, juntaram-se a nós outras pessoas e este núcleo, comandado pelo curador, Carlos Júlio, produziu revistas que tinham em comum não terem uma linha editorial, portanto haver completa liberdade de expressão, embora tivéssemos uma linha editorial oculta, que era tentar sair daquilo que chamamos o ciclo prisional da Osso. Osso é uma palavra que se pode ler de frente para trás e de trás para a frente, e isto cria um ciclo que ao mesmo tempo é uma prisão, e todos nós tentámos sair dessa prisão e criar textos que fossem, de certa maneira, diferentes do habitual e refletissem as nossas preocupações da altura. Antes ainda de termos este local escolhido para fazer uma exposição, desenvolvemos no grupo Pescada número 5 uma série de atividades de caráter operário e resolvemos fazer fotografia pinhole, e para isso usámos um quarto do seminário com vista para a Rainha Santa e para a outra margem, que foi todo calafetado e transformado numa câmara escura. E, portanto, essa fotografia que é a vista de Coimbra projetada nas paredes desse quarto, também temos aqui exposto.
Depois da osso, o Carlos Júlio criou uma ideia que chamamos osso caixa número 1. É uma caixa onde um certo número de pessoas convidadas colaborou com intervenções que vão desde textos até esculturas e outras produções, metidas dentro de uma caixa, cada um do seu criador, e que tinham de ter uma coisa em comum, que era não utilizarem formas de reprodução atuais. Portanto, escrevíamos, tinha que ser na velha máquina de escrever manual, se inteligência artificial zero, e outras formas de reprodução também zero. Umas vezes é o próprio espaço que aparece primeiro e parece que está mesmo a pedir que se faça cá uma exposição, e a seguir então arranjamos um tema e convidamos as pessoas para participarem. Outras vezes é ao contrário, temos um tema e precisamos de um espaço adequado. Esta exposição foi exatamente isso. Nós tínhamos trabalho da revista Osso, da Caixa Osso, também com muito trabalho de técnicas de impressão, e portanto era preciso algo relacionado com tipografias. E eu conhecia esta tipografia de fora, já estava fechada e neste estado, portanto foi então fácil, tudo foi muito fácil, porque do lado do seminário emprestaram-nos sem qualquer entrave todo este espaço, e pudemos, portanto, organizar a exposição. O espaço é perfeito. Gostamos de fazer coisas e gostamos destas coisas antigas, gostamos, não há dúvida nenhuma, de reprodução. Eu gosto muito, eu fiz gravura há muito tempo, e as pessoas falavam sempre de gravura como uma forma de reproduzir. A ideia não é fazer múltiplos só, também dá para fazer, mas nessa possibilidade de fazer múltiplos há uma panóplia de coisas que se pode fazer com carimbos, com tudo o que é impressão. Portanto, nós falamos de gravura e depois especificamos se é linóleo ou se é metal, mas isto no fundo é tudo impressão. E este grupo gosta muito de letras, portanto é assim um grupo especial, muito giro. Regressamos a uma conversa com Cristina Castelo Branco sobre os Jardins da Quinta das Lágrimas, o Anfiteatro Colina de Camões e a sua histórica relação com a água. A arquiteta paisagista foi condecorada pelo governo do Japão, que a elogia como uma das maiores autoridades no estudo dos jardins japoneses em Portugal. Cristina Castelo Branco foi distinguida com a Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Roseta, uma das mais antigas ordens ainda em atividade no mundo.
haja sombra, haja um bocadinho de água e possamos ter os pés na terra mesmo. Depois a seguir vêm os pássaros, que são sempre uma alegria num jardim, basta pôr um bocadinho de água que eles vêm sempre. É evidente que é um paraíso, mas há mais do que isso. Para mim, o estar num jardim é uma forma de parar o tempo. Para mim o tempo para aqui, não há pressas. Aqui o tempo é o das árvores. Esta luz lembra-me sempre a Rainha Santa, porque é uma luz dourada, é uma luz muito bonita e que anuncia um fim de tarde sempre um bocadinho saudoso, sempre nostálgico. E perguntei várias vezes por que razão ela escolheu este sítio para o seu final de vida. Ela fica viúva e, em vez de ir para tantos castelos que lhe pertenciam, resolve escolher este sítio, onde, por sinal, não há castelo. Transforma esta paisagem, definitivamente, transforma através da utilização da água, levando a água do cano das duas nascentes que ela canalizou para o jardim e para o claustro do convento de Santa Clara. Portanto, há um momento muito claro de construção deste jardim, que é o cano, a fonte, e isso deixa a marca da rainha. Esta paisagem e este contexto histórico do Pedro e Inês vem a seguir. Primeiro é a rainha, que faz aqui o cano e que faz aqui a fonte, que depois se chamou Fonte dos Amores, e chamou-se Fonte dos Amores, nos documentos assim está, a partir do século XV aparece assim, porque a Inês e o Pedro ali deixaram, e provavelmente outros namorados que ali vinham, ali deixaram uma memória de sítio de perfeito paraíso. Quando vamos à Fonte dos Amores, apercebemos-nos, apesar de haver um bocadinho de sombra a mais, temos aquela árvore enorme do século XIX que cresceu imenso e de alguma maneira aumentou a sombra naquele sítio, mas com isso também ganhou o prémio este ano da árvore da Europa, o Ficus macrófila, mas é certo que aquele sítiozinho delicado onde há uma fonte que deita água é o Fonte dos Amores e é o sítio mais provável dos encontros de Inês e Pedro, porque a Fonte das Lágrimas ainda não existiam na altura deles. Mas, de facto, quando chegamos aqui temos também a Fonte das Lágrimas e essa decorre do Camões. As filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando memoraram, e por memória eterna em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede? Fresca fonte rega as flores, lágrimas são água, e o nome, amor. Portanto, Luís de Camões faz aquele verso notável nos Lusíadas, em que consigna para sempre os amores de Pedro e Inês e leva-os a uma história nacional de valor político, de valor tão forte como os reis. Portanto, ficam no mesmo nível. E depois o facto de ele dizer, e o nome é Amores e a água é Lágrimas, vai fazer esta redução e passa a fonte a chamar-se Fonte das Lágrimas e depois a quinta a chamar-se Quinta das Lágrimas, que é um nome muito romântico e que pegou e ficou para sempre a Quinta das Lágrimas.
para se fazer um hotel é preciso um investimento enorme e, portanto, era essa a prioridade de quem detinha as decisões e, portanto, o jardim não estava especialmente cuidado. Só que tinha realmente as coisas mais importantes todas já cá estavam. O Cano dos Amores, por um lado, a notável coleção de árvores do século XIX, que tinha sido feita por um familiar dos donos, portanto, o famoso tio Miguel, e que é quem desenha, quem pensa e quem manda construir e instalar aqui um jardim romântico. O tio Miguel faz um jardim para o lazer e o recreio. E isso também é muito uma marca dos tempos. Existe suficiente capacidade económica para poder ter um jardim e ele fala com muita sabedoria, porque muitas das árvores que estão aqui têm as suas irmãs no Jardim Botânico de Coimbra. E isso também é um facto muito interessante, porque a botânica interessa muito no século XIX. É um tema erudito. Saber de botânica corresponde a uma área cultural também importante, porque os jardins eram expressões de uma cultura, de uma capacidade financeira, evidentemente, mas também de um gosto pela natureza, que é despertado também no século XIX. Nós temos aqui assim o jardim com os seus pavimentos e com os acessos fáceis, se quiser, visíveis, tudo isto. Mas depois temos, para além daquilo que se vê à primeira, uma mata, que é uma surpresa, é um bosque encantado, se quiser, com uma surpresa muito grande, que é as plantas que o compõem. Ali assim na zona por trás da Fonte das Lágrimas, existe uma mata chamada a Mata Velha, que é formada por loureiros. Portanto, chama-se um louriçal. E é uma coisa rara, não há muitos em Portugal, é preciso vários microclimas e situações especiais de solo para ter um louriçal daqueles. Cresceu e, portanto, cria espaços como uma espécie de uma catedral. Mas na mata há mais, porque o tio Miguel transformou a mata num jardim pitoresco, chama-se. Pitoresco porque vem da palavra picture. E picture quer dizer um quadro, não é? Uma imagem que aqui de cima se vê com facilidade, que é a Coimbra. Portanto, em vários sítios da mata há umas aberturas de onde se vê Coimbra. Cada círculo é um ano. A árvore cresce para cima e para os lados. Um truque muito antigo, em fluxo contínuo, que lhe permite viver centenas de anos, acumulando e crescendo até morrer. Espanta-me sempre a astúcia da natureza e interessam-me aqueles com quem a natureza colaborou e deixaram obra a quatro mãos, as duas da natureza e as duas do plantador de árvores, do semeador de searas ou as do criador de jardins. Não sabíamos quando haviam sido plantadas as duas sequoias entre a Fonte dos Amores e a Fonte das Lágrimas. Quando e por quem? Quem teria sido o sábio que acertou no local onde mais água passa nas raízes de que as sequoias fazem condição de crescimento? Podemos falar das 5 sequoias porque elas vêm no seguimento de 2 sequoias que cá existiam, plantadas exatamente pelo tio Miguel, provavelmente para celebrar o Wellington, que tinha sido um importante elemento na sua família, visto que o pai do tio Miguel tinha sido ajudante de campo do Wellington. E ele põe estas duas Wellingtonias, que têm este nome, ali são as 2 sequoias que ali temos. No seguimento destas sequoias, eu achei que podia fazer uma coisa que aprendi na botânica e que tem como nome micorrizas. Micorrizas.
o que quer dizer os fungos das raízes. Quando uma raiz se estabelece bem, tem uma série de fungos que a ajudam, fixam alguns elementos do solo e introduzem-nos dentro das raízes. Portanto, são elementos é uma simbiose muito interessante entre uma vegetação subterrânea de fungos e as raízes em crescimento. E isto é estudado pelos biólogos, como se calcula, pelos botânicos, e quando compramos estas sequoias, compramos exatamente da mesma espécie que as sequoias duas wellingtonias que ali estavam. E pusemos-las abaixo das duas sequoias do Wellington já existentes, de maneira a que elas pudessem, com a água que desce da fonte das lágrimas, alimentar as raízes das jovens sequoias. Portanto, o que aconteceu foi um fenómeno extraordinário de crescimento, porque elas foram plantadas em 2007 e estão com 30 metros de altura. 30 metros significa um prédio de 10 andares. E, portanto, elas cresceram extraordinariamente. Eu pergunto-me se elas cresceram adubadas por uma coisa que é um fenómeno que todos os anos elas ouvem, que é o festival. Portanto, 10 dias de adubo de música podem ser a razão da subida destas sequoias, mas o mais provável é que tenha sido estas micorrizas que passaram de um para o outro. A importância da água tem também os seus aspectos difíceis e negativos, porque esta quinta fica transformada numa ilha envolta em água, porque o Mondego sobe, quando há descidas de água por esta montanha abaixo, juntam-se as águas e tudo isto fica num enorme lago onde se reflete a casa, onde se refletem as árvores, assim como acontecia em Santa Clara. E quando vim para aqui, estava ao fim da tarde a fazer uma aguarela, portanto em silêncio, ali assim junto da fonte das lágrimas, e apercebi-me não só da beleza do sítio, como também da serenidade, do sossego, e pensei que aqui este sítio podia ser o sítio ideal para se partilhar arte, música, e que poderíamos tentar aqui nesta colina esculpir um anfiteatro. O que se fez foi reter essa água aqui, neste anfiteatro, e portanto há aqui uma barragem de terra, coisa simples. Podemos ficar com a água aqui durante o inverno, que vai encher esta zona por cima do lago, o lago desaparece por baixo da água, fica a drenar durante uns dias, retida aqui, e ao mesmo tempo fazemos umas bancadas onde as pessoas se podem sentar. De facto, este anfiteatro dá para 2.000 pessoas, mas tem sido usado para 1.500, máximo 1.600, mas ele estica de alguma maneira. As pessoas podem se sentar no chão, podem se sentar nas mantas, podem se sentar em muitos sítios e continuar a ouvir a música. Plantámos já mais de 400 árvores. O Sr. Jaime, a sua equipe e eu fizemos já muitas plantações. Portanto, as olaias, as sequoias, temos depois o podocarpus, que é uma árvore enorme, os abetos, as faias, temos a ficus e a canforeira. A canforeira é uma peça muito bonita, que está ali com todo o seu espaço, porque está um bocadinho por cima do jardim medieval, onde era a horta, portanto teve espaço para se esticar, tem uma filha ao lado, e é uma árvore notável. Temos também jacarandás, que fazem a sua floração, esses já foram plantados por nós, plantámos bétulas, temos também as ginkgo-bilobas plantadas há 2 anos e imensos ciprestes, amieiros e muitos chopos. E todas essas árvores foram pensadas como árvores para as suas funções, a função certa. A natureza e os seus ciclos contam muito mais do que o tempo inscrito nos relógios, que é uma invenção humana, que parece que os astrofísicos dizem que não existe. E isso dá-me imenso gozo, porque essa é a minha teoria. O tempo não existe, é uma invenção, é uma imposição e, portanto, é
Quando estamos num jardim em que tudo à nossa volta tem outro ritmo que não o do relógio, ficamos embarcados neste ritmo e é esse que se calhar é o do paraíso. Agradecemos a vossa companhia nesta edição. Na próxima semana estamos de volta com mais novidades. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online e rever os programas na RTP Play. Tenham uma boa semana.